Saudações tricolores, eu sou o Fio, seu canal Gol de Barriga, e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a nossa lateral direita, vou falar sobre a situação do Fluminense no Campeonato Brasileiro, que a gente tem que se preocupar, e vou falar também sobre ídolo do Fluminense indo virar técnico, né? Então vamos rodar a vinheta e trocar uma ideia sobre tudo isso. Antes de começar, vou pedir para você deixa o like, se inscreve no canal, tá? Confere se você está inscrito aqui pra gente bater 16 mil inscritos. Se você já é inscrito, aí você deixa o like para ajudar o YouTube a entregar para mais gente, tá bom? Vamos ajudar a gente a continuar o trabalho aqui no canal Gol de Barriga. Vamos lá começar pela nossa lateral direita. Atuação do Guga muito ruim lá em Buenos Aires contra o Lanús. E recentemente não é uma das poucas atuações ruins dele, né? Até entregou em alguns jogos partidas ok, mas a gente consegue lembrar aqui depois da Copa do Mundo jogos muito ruins dele, como Lanús, São Paulo no Morumbi, Red Bull Bragantino em Bragança. E é uma situação que preocupa a gente, que a gente tem um jogo decisivo na terça-feira que vem contra o Lanús, né, no Maracanã, para tentar reverter esse resultado que a gente teve agora na terça-feira lá em Buenos Aires. Samuel Xavier, notícia do Central Fluminense, né, trouxe a notícia ali, o pessoal que teve um jogo treino contra o Niteroense, na verdade contra os reservas do Niteroense, né, então pelo jogo, o importante disso tudo é que ele teve alguns minutos em campo que dá expectativa da volta dele antes do esperado. E é algo que pode ajudar muita gente. Eu não estou com expectativa que ele jogue contra o Vitória no Barradão. Esse é um jogador, por exemplo, que não vale o sacrifício. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Mas com expectativa que ele consiga jogar terça-feira no Maracanã, porque faz muita diferença a gente ter pelo lado direito ali o Samuel Xavier, um cara que apoia muito, um cara que tem bons números esse ano e faz muita diferença. Em falar em bons números esse ano, a gente precisa falar do Júlio Fidelis e de uma notícia que eu acho muito ruim pro Fluminense, que aconteceu no pós-jogo dessa terça-feira, tá? Gabriel Amaral, ao perguntar ao Guga na zona mista sobre a sua renovação, a gente tá em setembro e ele não tem o contrato renovado ainda, ele diz que tá por detalhes essa renovação, né? E isso me preocupa, porque não tenho nada contra o Guga de verdade, acho que é um cara que já ajudou a gente bastante nessa passagem dele no Fluminense. Em alguns jogos importantes ele joga ali, tanto no Carioca, que a gente ganha em 23, como na própria Libertadores de 2023, né? A gente muitas vezes precisou do Guga, a gente fala que ele vai entrar no jogo complicado, e entrou bem, entregou bem, fez algumas boas atuações, não é um cara que eu tenho raiva, para mim sempre foi um bom reserva do Samuel Xavier. Porém, a gente precisa falar que a gente tem um moleque de 18 anos, que é o Júlio Fidelis, né? O moleque que vem fazendo uma temporada de base no Sub-20 muito boa. Até agora, são 8 gols na temporada. Para um lateral isso é muita coisa e 5 assistências. Então são números muito bons nessa temporada na base, além de uma assistência no profissional no jogo contra o Bahia. No profissional ele tem 4 jogos, né? Ele tem o jogo contra o União Espanhola, que todo mundo joga mal, mas ele é um dos poucos ali que a gente no pós-jogo não tá batendo. Foi ele até e o Wagner, se não me engano, na lateral esquerda, que não comprometeram os moleques na lateral. É o jogo contra o Bahia que ele se destaca, dá assistência, apoia muito, todo mundo fica impressionado na Fonte Nova, né? Um jogo com o time todo reserva. O jogo contra o Corinthians, que ele joga 90 minutos, mais uma vez, todos a gente tá falando de time jogando com o time todo reserva, tá? O que ele joga 90 minutos. E assim, ele se destaca, eu acho, muito pela maturidade de não se sentir pressionado ali, de ter disputa com jogadores profissionais, em nenhum momento sentiu. Acho que isso foi o que mais me destacou na partida contra o Corinthians, e entrou agora contra o Lanús na reta final da partida, faltando 6 minutos, e ainda conseguiu criar jogadas. Então assim, é um começo muito promissor, tanto tecnicamente jogando, quanto questão de maturidade, que faz muita diferença, né? A gente lembra recentemente o Esquerdinha subindo pelo Fluminense com 17 anos, até fazendo uma boa partida, participando do gol contra o Criciúma, mas sentindo, né? Sentindo inclusive contra o Soteldo no jogo contra o Grêmio na Libertadores, lá no Couto Pereira, o Renato coloca o Soteldo em cima dele e ele praticamente entrega 2 gols ali, né? E fica nervoso, o que é normal, mas o que não é normal é o que o Júlio Fidelis está fazendo. E aí, o que o Fluminense vai fazer? Vai renovar com o Guga. Eu sou bem sincero, cara, se não existisse o Fidelis, talvez eu não estaria aqui nem criticando essa renovação do Guga. Porque, mais uma vez, acho um lateral reserva ok para nível de futebol brasileiro. Mas, cara, a gente tem uma oportunidade, o Fluminense tem uma oportunidade de ter um dos melhores laterais do Brasil na atualidade, se não o melhor, que é o Samuel Xavier. Se não tiver entre o melhor, você vai estar entre o top 2 ou top 3. Porém, já com 34 anos e que tem problemas de lesões, até pela idade e por ser lateral.
Uma coisa é o Fábio com 44 anos, que é goleiro. Outra coisa é o lateral direito. E aí, cara, é o mundo ideal que a gente tá tendo, que é o moleque da base subindo pra ano que vem ganhar minutagem e alternar com o Samuel Xavier. E o Fluminense vai renovar com o Guga. E aí daqui a uma ou duas janelas a gente vende o Fidelis por $1 milhão, porque tá sem oportunidade pra jogar aqui no Brasil. Eu não sou esse cara que, tipo, não tem que ter gratidão ao jogador. Tem jogador acho que tem que ter gratidão. Acho que Germancano, que fez pela gente na história, eu quero que ele acabe a carreira aqui. Às vezes até, entre aspas, tomando um prejuízo financeiro, mas acho que pode machucar muito o torcedor ele sair do Fluminense, não encerrar a carreira, mas não é o caso do Guga. Todo respeito, acho que não tem um torcedor um moleque que vai virar torcedor do Fluminense graças ao Guga. E isso acontece com um caso como o Germancano, por exemplo. Então, eu acho que é um cara que não tem necessidade dessa renovação com o Fluminense. O Fluminense perde uma grande oportunidade se realmente esse contrato faltar, esses detalhes que, segundo ele, faltam, forem assinados, o contrato for assinado e a gente vai ter um prejuízo com o Júlio Fidelis. Espero que esses detalhes não finalizem, que a gente não renove com o Guga. Mais uma vez, nada contra o Guga, mas eu tô achando tipo, um mundo ideal da lateral direita. A gente tem um ótimo lateral, Samuel Xavier, e um moleque da base muito promissor nesse começo. Então, espero que a gente esteja errado com essa expectativa, mas parece que o Guga vai renovar e a gente vai criticar aqui, tá? Espero que a gente esteja errado, quero a sua opinião sobre isso aí. Vamos falar sobre se o Fidelis joga ou não no Barradão, que vai ser time reserva, time titular. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar de Fluminense e Campeonato Brasileiro, né? Sábado, 4 horas, o Fluminense enfrenta o Vitória no Barradão. E a gente precisa muito falar sobre a situação do Fluminense no Campeonato Brasileiro e como o Renato vem lidando com isso, né? Primeiro, com a falta de respeito do Renato ao falar com o torcedor na coletiva pós o jogo contra o Corinthians, onde ele... Ou foi agora? Posso estar confundindo, tá? As coletivas são tão iguais, se eu estiver confundindo também não é nenhum erro absurdo, né? Ele falar que não está priorizando nada, que não está priorizando as Copas, é chamar o torcedor de otário, né? Acho que pela escalação contra o Corinthians... deixar bem claro isso. E o Renato parece encaminhar para poupar de novo o time inteiro contra o Vitória no Barradão. E aí é um grande all-in que o Renato está dando mais uma vez, né? A torcida do Fluminense não é burra, a gente entende que o Fluminense joga muito e que são muitos jogos. E não teria problema nenhum em ele poupar. Talvez não teria problema nenhum ele poupar contra o próprio Vitória no Barradão se ele tivesse jogado com o time titular contra o Corinthians. Porque a gente entenderia que o time vem de 3 jogos intensos, seguidos, titulares, e vai poupar porque tem um jogo decisivo na terça. Agora, essa ideia de nenhum jogador titular poder jogar 2 jogos seguidos é algo muito constrangedor, porque quando você olha para o lado, só o Renato está fazendo isso. Só o Renato, que entende como ele gosta de falar, né? Vocês estão vendo outro jogo, vocês não têm os números. Só o Renato, no futebol brasileiro inteiro, tem essa visão, tem esses números. Todo mundo é burro. Os outros técnicos todos são burros e só o Renato toma essa decisão de poupar 10 jogadores em campo. E por que eu estou falando dessa minha preocupação, né? Porque enquanto tá o Renato aceitando o meio de tabela, e aí nesse meio de tabela ele contando que vai ganhar a Sul-Americana ou vai ganhar a Copa Brasil ou vai ganhar os dois e não depende do brasileiro para jogar Libertadores, é uma coisa. A gente está dando um all-in ganhar um título ou ficar de fora da Libertadores ano que vem e jogar mais uma vez a Sul-Americana. Esse é o tamanho de um prejuízo. Porém, vou falar aqui para vocês, né? Acho que vocês todos que estão aqui, né? Aliás, deixem um like, se inscrevam no canal, concordam que o Vitória vai disputar até o final do campeonato pelo Z4 e pelo rebaixamento. É um dos favoritos a cair nessa temporada. E nesse momento ele está encabeçando ali o Z4. É o primeiro time a abrir o Z4. Se o Vitória ganhar do Fluminense reserva no sábado, no Barradão, sabe o que acontece? O Vitória fica a 3 pontos do Fluminense. O time que a gente está cravando que vai brigar pelo rebaixamento até o final do ano, um dos favoritos a cair, fica a 3 pontos do Fluminense na 24ª rodada. A gente precisa lembrar que daqui a 5 rodadas, mais ou menos, a gente tem aquela sequência do inferno, né? Que é Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e São Paulo. Sendo que dessa vez, Cruzeiro e Palmeiras é fora de casa. É Cruzeiro no Mineirão, é Palmeiras no Allianz. Então, assim, o Fluminense acha que está seguro mesmo a situação.
internamente a diretoria conversa e acha que está tudo bem, que não tem risco nenhum nesse Brasileirão. Talvez da mesma forma que a gente está vendo outro jogo, talvez a gente esteja vendo outra tabela. Mas a tabela me mostra que é muito arriscado. O Fluminense pode com o time todo reserva e ganhar do Vitória? Pode. Vitória tem um time muito fraco, isso pode acontecer. Mas o que o Corinthians apresentou no Maracanã, sem dar uma finalização ao gol, né? Vale lembrar que nem o gol dele foi uma finalização. Finalização ao gol, não. O Corinthians não deu uma finalização, né? Nem pra fora. Acho muito difícil o Vitória jogar menos que aquilo. Acho quase impossível o Vitória no Barradão jogar menos que aquilo. Pelo menos mais vontade que aquele Corinthians vai ter. A gente vai jogar de uma forma diferente. Ele vai querer rodar elenco, ele vai querer botar o Otávio titular porque o Otávio não viajou, ele vai querer botar o Santi Moreno de titular porque o Santi Moreno não viajou. Se ele quiser botar o Thiago Santos para dar moral porque não viajou também. Porque parece que ele se preocupa com todo mundo desse elenco, não está se preocupando com a torcida. E nem com a torcida, nem com o Laveiga e o Lescano também, né? Deixa eu botar os dois junto com a gente aqui também, que está sendo ignorado pelo Renato. Fico curioso nesse jogo de sábado e, assim, é um jogo importantíssimo para o Fluminense. Até porque depois desse jogo a gente tem o clássico contra o Botafogo, que dizem por aí que a gente ultimamente tem se irritado muito. E o Botafogo vive uma fase muito ruim, que a gente já pegou ele outras vezes, inclusive nesse ano no Campeonato Carioca, fase ruim, não alterou porra nenhuma. Então eu espero que o Renato entenda a importância desse jogo sábado contra o Barradão. Se tiver que poupar 1 ou 2 jogadores, ok. Mas se aparece com os 10 reservas, que ele arque com a responsabilidade, com essa responsabilidade na coletiva, que não seja uma coletiva morta, que não responda nada com nada e que fuja das perguntas. Vamos falar agora sobre outro técnico que está chegando no futebol brasileiro. Vamos falar do técnico Frederico Chaves Guedes agora, né, que de forma surpreendente apareceu no Brasil, né, estava morando em Londres, apareceu no Brasil ali fazendo o curso da CBF de técnico e foi anunciado na noite de ontem como técnico do Sub-18 do Fortaleza, né? Confesso que me surpreendeu, não achei que ele iria agora, já nessa temporada, assumir o time da base. Vou dar minha opinião aqui, acho que é um caminho correto para quem quer ser técnico, é começar na base, e acho legal com o nome dele. O Fred tem nome que ele conseguiria dar carteirada, talvez, de comandar time de Série A. De Série A, talvez não, né? Mas de time de primeira divisão, depende do Campeonato Paulista, do Campeonato Carioca, e acho legal ele começar pela base. Acho que o Fortaleza é um time que não incomoda aqui ninguém em relação a isso. Eu fico sempre com medo de ver o técnico, o Fred se lançando como qualquer ídolo, né? Mas o Fred se lançando como técnico, a gente não sabe onde ele vai parar como técnico. Acho que em algum momento, né, se realmente ele seguir essa carreira aí, vai acabar pintando no Fluminense, que também me preocupa quando a gente mistura a idolatria, né? O Fred jogador, o Fred dirigente e agora o Fred técnico. Quero sua opinião se você gostaria essa notícia rápida, só para a gente trocar uma ideia aqui, só para dar informação. Né? Quero a sua opinião se você gostaria que, se fosse o Fred assumindo o Sub-20 do Fluminense, o Sub-18 do Fluminense, se você gostaria, né, do Fred tomando essa posição. O técnico do Sub-20 do Fluminense é até o Felipe Caravani, que é o técnico que comanda aquele Sub-17 vencedor do ano passado e assume o Sub-20 agora do Fluminense nessa temporada. Não vem bem no Sub-20, mas tem o respaldo de um bom trabalho no Sub-17, né? Enfim, deixe aqui seu comentário sobre renovação de Guga, sobre a importância do jogo de sábado e sobre Fred no Sub-20. Aceitaria no Fluminense? Ou prefere que deixe ele lá no Fortaleza, deixe ele treinar no Fortaleza primeiro, que é a melhor coisa, que é minha opinião, tá? Gostei desse... Preferia que ele não fosse técnico, sendo bem sincero, mas já que ele vai para esse caminho, não tem nada a ver com isso, começa na base do Fortaleza, é algo que gosto desse começo, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima aqui em algum vídeo, alguma live, a gente vai se falando. Tamo junto.